Tem um gênio na nossa literatura que, olha, até hoje ninguém consegue colocar numa caixinha. E é sobre ele que vamos conversar. Machado de Assis. Sabe como é? A gente adora um rótulo, né? Ah, esse é romântico, aquele é realista, ajuda a organizar as coisas. Só que quando o assunto é Machado de Assis, essa lógica não funciona. As etiquetas simplesmente descolam. E a verdade é que ao tentar encaixá-lo, a gente acaba perdendo o principal. A genialidade dele não está em seguir uma cartilha, mas justamente em pegar todas essas escolas literárias e virar o jogo. Ele transcende tudo isso. Então, para a gente mergulhar de cabeça na obra dele, é preciso primeiro dar um passo atrás e entender quem era esse homem, de onde ele veio. Olha, a história de vida do Machado é impressionante. Pensa só, ele nasceu numa origem super humilde no Morro do Livramento, Rio de Janeiro. Filho de um pintor de paredes e de uma lavadeira. E não era só isso. Teve que lidar com epilepsia, gagueira, miopia, e tudo isso numa sociedade escravocrata, sendo um homem negro. Essa bagagem toda deu a ele um olhar, uma perspectiva que ninguém mais tinha sobre as engrenagens da sociedade, sobre o comportamento humano. A trajetória dele é uma coisa de cinema, né? Sair da margem total da sociedade para se tornar, nada menos, que o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Essa jornada está impressa em cada linha que ele escreveu. Ok, entendemos o homem, mas agora vamos ao pulo do gato. O que faz de Machado o Machado? Não é só o que ele contava, mas como ele contava. Ele fez da desconfiança um método, quase uma ciência. Ele estava remando completamente contra a maré da época. Enquanto o romantismo pintava heróis perfeitos, o Machado ia lá e mostrava a humanidade cheia de defeitos. Onde havia um gesto nobre, ele ia lá com uma lanterna e mostrava o cálculo, a vaidade por trás. Ele não engolia essa história de perfeição. E para fazer isso, ele criou um verdadeiro arsenal de ferramentas. O narrador dele nunca é confiável. De repente, ele para a história, olha para quem está lendo e começa a conversar, a puxar para dentro da desconfiança dele. E aquelas fugas do assunto? Não são à toa. São como bisturis, cortando a história para mostrar uma verdade escondida, muitas vezes bem feia. A prosa dele é enxuta, precisa, sem sentimentalismo barato. O narrador machadiano não está ali para pegar na mão, mas sim para nos fazer cúmplices da sua investigação. Beleza. Então, com essas ferramentas em mãos, como é que o Machado colocava a alma humana no microscópio? Vamos ver isso na prática? Pega só Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um defunto contando a própria vida. Quer ponto de vista mais honesto que esse? E no final, depois de contar uma vida inteira, medíocre, diga-se de passagem, ele solta essa pérola. Uau! É um soco no estômago. E essa forma de ver o mundo se repete. Ele está sempre investigando esse buraco que existe entre o que a gente parece ser e o que a gente realmente é. No conto O Espelho, a ideia é genial. A gente não tem uma alma só, mas duas. Uma interna e uma externa, que depende do olhar alheio. E essa alma externa pode esmagar a de dentro. É essa a pegada dele. E claro, tudo isso nos leva ao grande ringue de debate da literatura brasileira. O romance que há mais de 100 anos bota todo mundo para discutir. Sim, ele mesmo, Dom Casmurro. A pergunta de $1 milhão, né? Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Gerações e gerações já quebraram a cabeça com isso. Mas e se focar nessa pergunta for cair direitinho na armadilha que o Machado preparou? Pois é, a verdadeira questão que o Machado está colocando não é essa. A pergunta machadiana é: o que uma pessoa pode fazer com as próprias memórias? E aí que está a genialidade. Ele tira o foco do fato e coloca o foco na narrativa. O livro vira um laboratório para vermos como a verdade pode ser construída. Pensa bem, o narrador é o Bentinho, o próprio marido ciumento. Ele escolhe a dedo as cenas que provam o ponto dele. E o que não ajuda? Isso ele simplesmente esquece de contar. Ele é o juiz, o promotor e a única testemunha. No fim, ficamos num beco sem saída. O livro não é sobre a traição da Capitu, é sobre a tirania de um narrador. É de uma crueldade elegantíssima. Certo, mas por que um autor do século XIX ainda incomoda tanto? Porque ele parece que está escrevendo sobre o mundo de hoje. Muita gente diz que o Machado era pessimista, mas sabe, essa palavra é pequena demais para ele. O que ele faz não é pessimismo, é um exercício de lucidez. Ele não está ali para dar um tapinha nas costas e dizer que vai ficar tudo bem. Ele está ali para mostrar a realidade, nua e crua. A literatura dele é como um raio-x da alma. Ele nos mostra como dentro da gente a generosidade e o orgulho moram no mesmo apartamento. Como fazemos o bem, mas esperamos um aplauso em troca. Como é difícil separar uma boa intenção de uma intenção conveniente. Ele não aponta o dedo e julga, ele só liga a luz e mostra.
E é por isso que ler Machado é ser devolvido para si mesmo, só que sem aquele espelho que a gente usa para se enganar, sabe? Aquele que só mostra o nosso melhor ângulo. Ele arranca nossas autoilusões e nos força a encarar aquelas partes que a gente finge que não existem. Por isso, a literatura dele é uma verdadeira oficina de inteligência. Não é só para se entreter, é para aprender a olhar, a observar, a transformar o desencanto, a decepção, em conhecimento. É uma ferramenta para a vida. No fim de tudo, a obra de Machado de Assis não nos dá um ponto final. Pelo contrário, ela nos deixa com uma pergunta incômoda, moderna e que continua ecoando. E se as histórias que contamos a nós mesmos forem as mais traiçoeiras de todas?